Olá, boa noite, queridos irmãos. Em geral, né? Homens e mulheres, boa noite para vocês, que Deus os abençoe. Que nós possamos seguir na nossa jornada, né? Naquilo que Deus quer para a gente. Vamos ficar firme na fé, com coragem. Devemos ter coragem para prosseguir, né? E também devemos ser um pouco ousados. Se a gente não for um pouco ousado, a gente não consegue chegar aonde nós queremos chegar. Então temos que ter também um pouco de ousadia, mas dentro do limite, tá? Nada que seja atropelando a vida de ninguém, tá certo? Então eu quero aqui hoje dar continuidade ao nosso estudo de Primeira Reis, né? Nós estamos contando como tudo aconteceu desde de 1 Samuel até chegarmos aqui em Primeira Reis, onde Davi envelhece, então ele constitui o seu filho Salomão a rei de Israel e de Judá. Mas antes de eu dar continuidade à nossa história aqui, que está aqui, uma história verídica, tem aqui o papelzinho que estou marcando, é uma história verídica que está aqui na nossa Bíblia, de coisas verdadeiras, coisas que aconteceram realmente há séculos atrás, mas que são verdadeiras, realmente aconteceu. Antes de eu dar continuidade a isso, eu gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscreva no meu canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, depois no sininho na palavrinha todas. Pronto, você já estará inscrito e inscrita, para que todas as vezes que eu chegar aqui, o YouTube vai te informar que a Elizabeth está chegando para trazer uma palavra relevante, tá certo? Uma palavra edificadora, uma palavra boa. Tá bom? Uma frase no final onde nós possamos refletir e saber o que nós devemos fazer, tá bom? Se seguimos em frente na palavra de Deus ou se a gente fica dispersos, mas eu creio que todos aqueles que são tementes ao Senhor seguem a direção certa, a direção de Deus. Ouve a palavra e procura pelo menos acertar, tá certo? Então, você que está chegando aí, se inscreva e também aperte aí nessa mãozinha, porque essa mãozinha aqui, ela está mostrando que você é uma pessoa que está gostando da palavra que eu venho fazer. E aí o YouTube sempre vai levar para você a palavra amiga que eu trago aqui, tá certo? Mas não pode deixar de dar esse cliquezinho aqui e também de compartilhar a palavra que eu trago para um amigo, para uma pessoa que você acha que precisa ouvir um pouco de uma direção, porque o que eu trago aqui é para que você tenha reflexão, que você possa refletir a respeito do assunto, porque a palavra de Deus, coisas que aconteceram no passado, serve de espelho para a gente. Então, isso que se torna um espelho, nós vamos procurar, em vez de fazer o que está ali, que foi de errado, procurar fazer o que é certo. Seguir o que é certo em obediência à palavra. Ter ação e oração. Não podemos perder a fé em orar e também não podemos perder a capacidade de ouvir, né, e refletir o que a palavra está querendo mostrar para a gente através da Bíblia, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, o que Deus quer falar com a gente através da leitura, tá certo? E também do ouvir, né? Nós precisamos ouvir e ter entendimento. Então Deus, ele nos ajuda para que a gente possa ter mais clareza, para a gente poder refletir e ver como devemos seguir o direcionamento dele, tá certo? Então, eu vou continuar aqui contando para vocês. Não sei se vocês viram aí atrás, Deus me trouxe uma pequena canção que eu cantei para vocês e deixei uma frase para vocês no final, tá bom? Compartilha também essa canção. Compartilha, já está registrada direitinho, quer dizer, está registrada não, vou registrar, né? Tem outras que já estão registradas e essa eu vou registrar amanhã, segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Eu tenho que registrar, não é mesmo? Porque senão pode vir outra pessoa e querer fazer parecida, né? Ou até pegar ali o que eu coloquei ali e fazer igual, né? Isso é
coisas que a gente aprende que devemos fazer, não é mesmo? Para que ninguém tome o que é de ninguém. Né? A palavra de Deus diz, dá a César o que é de César. Tá bom? Então, cada um tenha aquilo que é seu, não é mesmo? Então, vamos seguir aqui. Eu sei que não é nada lá grande coisa, mas é o que Deus coloca no meu coração, tá certo? E o que Deus coloca no meu coração, eu faço aqui com o maior prazer, sem vergonha nenhuma de fazer, porque Deus, Ele cuida de mim, tá certo? Assim como cuida de cada um de vocês que estão aí, eu tenho certeza disso, porque Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama, tá certo? Então vamos lá. Vou ler aqui, nós paramos então no capítulo 9, né? Onde acontece que Salomão, então, ele tem um sonho, Deus dá um sonho para ele, Deus se apresenta para Salomão pela segunda vez. E a história conta assim, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou ler algumas partes, vou pulando, para que a gente possa se adiantar ao máximo, e eu tenho certeza que vocês terão entendimento, que da forma que eu explico é a forma mais simples possível do que eu entendo, e que eu sei que vocês também tem uma inteligência para entender o que eu passo, tá certo? Então, é isso assim. E aí diz assim no primeiro versículo do capítulo 9, diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo do Salomão que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a supliquei que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de seu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E aí eu vou dar uma pulada aqui, tá? Nós vamos vamos agora seguir aqui para a idolatria de Salomão. Então, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, né? Além da filha do faraó, a Moabita. Ele amou a Amonitas, Adomitas, Sidonias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E estas se uniu Salomão com amor. Então, Salomão foi seguir a essas mulheres, amou a muitas mulheres. Então, houve a ira de Deus contra Salomão, porque Salomão tinha feito uma aliança certa com ele e não estava cumprindo. E aí no versículo 11 diz assim: Assim diz o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, de mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Então Deus levanta um adversário contra Salomão. Aí as coisas começam a dar ruim para Salomão. Mas aí acontece muitas coisas. E no finalzinho, vou ler aqui o versículo 38, que diz assim: E há de ser que, se ouvirdes tudo o que te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeste o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e
te darei Israel. Então isso Deus falando a Salomão num sonho, onde Deus apareceu de novo para Salomão pela segunda vez. Então houve a separação de tribos, né? Houve, que Roboão causou aquilo tudo, aí houve a separação de tribos, aí houve também que Jeroboão, ele segue outras tribos, mais ou menos umas 10 tribos, né, que eu não vou ler aqui, depois você procura ler na sua Bíblia, que é muita coisa, e eu tenho certeza que você também não vai ter paciência de ficar aqui por muito tempo, então tem que ser o mais breve possível. E também fala sobre a idolatria de Jeroboão, tá? Então, um profeta prediz contra o altar. Aí, essa história da predicência contra o altar, eu vou contar para vocês amanhã, tá certo? Então, vamos recapitular aqui. Então, Deus, ele apareceu pela segunda vez a Salomão, né? Ele aparece para Salomão porque ele está super alegre, né? Devido ao levantamento da casa dele, né? O templo, e também da casa do rei, porque Salomão estava ali preparando, então, a casa de Deus e a casa dele ali, o reino dele, né? Então o que diz? Deus, então, houve ali as orações de Davi, né? De Davi não, de Salomão, e a casa que Salomão constrói, né, o templo que Salomão constrói, então é edificada por Deus. Deus então é edificada, né? E Deus então santifica a casa. Então Deus fala para Salomão porque Deus fala para ele que estará sempre com ele, né? Como ele esteve com o pai dele, com Davi. Então, mas Deus fala com ele, desde que você ande com toda a sinceridade comigo e com toda a integridade do seu coração, para que você possa reinar para sempre em Israel. Então Deus falou isso para Salomão. Mas acontece que vai acontecendo algumas coisas, né? E aí Salomão se coloca longe de Deus, né? Ele começa a olhar para outros deuses devido a muitas mulheres que ele teve. Então, a rainha antes de acontecer isso, de Salomão ir para outras, se afastar um pouco de Deus, a rainha a rainha de Sabé, né? Ela vai conhecer a Salomão porque Salomão, ele era muito popular, todo mundo olhava muito para Salomão porque via a inteligência de Salomão. Salomão conseguia, ele conseguia com sua sabedoria resolver qualquer problema que houvesse. E essa rainha de Sabé, né? Sabé, ela era uma mulher também muito inteligente, mas ela se rendeu à sabedoria de Salomão, porque ela viu que Salomão era um homem muito, mas muito inteligente. Então, e que ele resolvia todos os casos, né, que levava para ele resolvia. E ela foi lá pegar opinião com Salomão. Tudo bem, as coisas foram correndo, as coisas foram acontecendo, e aí então Salomão, a cada lugar que ele ia, Salomão tinha uma mulher. Ele teve muitas mulheres, né? Então ele amou muitas mulheres, e além da filha do faraó do Egito, né? Além da filha do faraó do Egito, ele amou muitas mulheres. Então com isso ele foi pecando muitas e muitas vezes. Ele foi se distanciando de Deus. Então Salomão não foi correto. Ele não foi perfeito como o pai dele era, você entende? Ele não foi correto. Então, ele ignorou assim, muita coisa que Deus deu a ele, que fez a ele. Ele começou a dar lugar no coração dele para outros deuses, para outros deuses, né? Deuses das outras
de cada mulher que ele tinha, né? Em cada uma tinha uma fé diferente, uma coisa diferente, e não era a fé relacionada ao nosso Deus, a esse Deus que nós conhecemos até hoje, né? Ao Deus verdadeiro. Então Deus ficou furioso com Salomão, e Deus fez ele lembrar de tudo que havia feito a ele, né? E aí Deus deu a ele a oportunidade de estabelecer uma vida melhor dentro da palavra de Deus. Deus deu a ele a oportunidade de ele se arrepender, né? Deus deu a ele essa oportunidade. Mas Salomão falhou a si mesmo com Deus e passou grande vergonha na vida dele, porque Deus levantou pessoas contra ele e foram acontecendo coisas e Salomão foi acabando se perdendo. Mas aí no final não, e aí eu vou contar para vocês como que um profeta prediz contra o altar que Salomão havia, contra o altar, né, que fora feito, né? Aí diz assim: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel o homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos deixa eu pegar aqui, dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E aí eu vou continuar com vocês amanhã falando. Mas eu quero voltar aqui e dizer para vocês, o que nós aprendemos com isso? Em relação ao que aconteceu com Salomão devido à sua corrupção. Ele ignorou os mandamentos de Deus. Ele não foi íntegro como o pai dele foi. Então Deus, ele está mostrando aí que Deus, nós vemos como espelho, né, nessa história, que Deus, ele não aceita a fé dividida. Ele não quer que você seja uma pessoa dividida. Ame a Ele, adore a Ele e ao mesmo tempo ame outro Deus. Você entende? Ele quer que verdadeiramente a gente renuncie a outros deuses, a nós mesmos, a nossa carne, e que a gente renuncie tudo aquilo que não condiz da palavra dele. Você entende? Porque para que nós tenhamos vida e vida em abundância, nós precisamos estar firme na palavra de Deus. Então a palavra seja fiel, íntegro e sincero a Deus, para que para que Deus possa te capacitar, tá? Porque assim, Deus, ele não procura pessoas capacitadas, não, ele não procura pessoas capacitadas, pessoas habilidosas, mas ele procura aquele que pelo menos tenta fazer o certo, você entende? Que pelo menos tenta busca ser íntegro, né, para que essa pessoa possa obter êxito em tudo na vida dela. Então, a palavra que eu quero deixar é que para que você tenha fé, né, é só buscando mesmo em Deus, né? Então, para ter fé em integridade, seja fiel a Deus, né? Nós precisamos, para que a nossa fé possa crescer, nós precisamos buscá-lo mais e ter fé. Então a palavra seja fiel
íntegro e sincero a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar hoje, tá bom? Seja fiel e íntegro a Deus. Não se afaste de Deus, como Salomão fez. Ele foi se pondo longe de Deus e aí todas as coisas foram dando ruim para Salomão e ele passou muitas vergonhas devido a ignorar os mandamentos de Deus. Ele não quis ouvir os mandamentos de Deus, começou a dar atenção a outras coisas e não dava atenção a Deus. Então, bota Deus em primeiro lugar na sua vida, tá bom? Então, a palavra é: seja fiel, íntegro e sincero a Deus, tá certo? Amanhã, então, eu venho continuar falando para vocês sobre esse profeta que prediz contra o altar, né? E vou dar prosseguimento, vou falando para vocês tudo o que aconteceu. Aí eu vou também falar aqui sobre o que aconteceu na casa de Jeroboão, né? Aí a gente vamos prosseguindo com a história. Vou falando sobre a impiedade de Roboão, sobre o rei sobre Judá, né? Tá escrito aqui, tá tudo aqui na Bíblia. E eu vou seguindo o que está aqui e a gente vai pegando entendimento e aprendendo cada vez mais, porque a palavra de Deus que está aqui, coisas que foram há séculos atrás, né, que aconteceram no passado, serve de espelho para a nossa vida atual hoje, tá certo? Então a palavra é: seja fiel, íntegro e sincero a Deus, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.